Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, agora com a tela do computador para fazer uma interação um pouco diferente, mostrar duas tabelas para vocês. É um vídeo bem rápido que eu quero mostrar sobre as implicações do sistema imunológico e mostrar também a importância do sistema imunológico aí com o advento da vacinação. O tópico então desse vídeo é a relevância do sistema imunológico. Quero que você continue anotando, continue tirando dúvidas. Se tem alguma dúvida, comenta aqui no vídeo que eu respondo o mais breve possível. E espero que você esteja gostando e aprendendo imunologia, tá bem? Então vamos lá. Quanto ao papel do sistema imunológico e as implicações. Então, o papel principal do sistema imunológico é a defesa contra as infecções. Já falamos várias vezes sobre isso. Contra micro-organismos, contra o desenvolvimento desses micro-organismos nas nossas células que podem causar danos para a nossa saúde. O sistema imunológico vai trabalhar contra isso. Qual que é a implicação de uma imunidade deficiente? Então, a imunidade deficiente, a falta de um aparato imunológico, de células imunológicas, de nutrição para essas células que acometem então a produção delas, vai resultar em um aumento da susceptibilidade a infecções, como por exemplo, AIDS, outras doenças relacionadas ao sistema imune, doenças virais principalmente. A AIDS é um exemplo claro disso, que é um tipo de vírus que compromete a célula imunológica. Ele entra dentro da célula imunológica, então o sistema imune não consegue reconhecer e não consegue trabalhar para destruir. E ele só vai se multiplicando, o vírus só vai se multiplicando, causando dano para o nosso organismo e caracterizando a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a SIDA ou a AIDS, do termo em inglês, tá? Então, é importante sempre manter o sistema imune em alerta, manter o sistema imune não em hiperatividade, mas pronto, estar bem alimentado, bem nutrido, para quando você precisar do seu sistema imune, ele estar eficaz para destruir os micro-organismos. É importante salientar também que no caso do HIV, no caso da imunodeficiência, síndrome da imunodeficiência adquirida, não tem nada que se possa fazer. Se você adquire o vírus, você vai desenvolver a doença, pode não desenvolver, mas você vai ter o vírus sim e vai ter a capacidade de infectar outras pessoas. Porque o sistema imunológico, como eu disse, não consegue arquitetar uma resposta contra esse vírus. E não tem nenhuma vacina que estimule o sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, de antemão, nesse caso de doença viral, não tem o que se fazer. Em outros casos, como a gripe, como a hepatite, como outras doenças que podem ser virais também ou não, nós temos, pensando ali numa gripe, por exemplo, H1N1, tem a vacina. O que a vacina vai ser? A vacina vai estimular, depois vamos ter uma aula só disso, entender como isso acontece, mas de uma maneira geral, a vacina vai estimular o seu sistema imunológico para que você destrua esse vírus quando você entra em contato, para que você já tenha resposta imune adquirida, para quando você entrar em contato com esse vírus, a sua resposta seja muito mais eficaz e você consiga destruir esse vírus e manter ali a sua saúde. Então, a vacinação ela aumenta as defesas e protege contra infecções, contra, por exemplo, a hepatite, contra a gripe H1N1, que é do vírus influenza, das gripes comuns também, que podem ser o vírus influenza, dentre outras N doenças, tá bom? O sistema imunológico ele também reconhece e responde a transplantes de tecido e proteínas introduzidas recentemente. Então, quando é feito o transplante, vamos ter uma aula também só de transplante. Eu quero deixar claro que agora eu estou só pontuando as coisas para vocês, tá? Mas vamos ter uma aula disso também. Mas quando entra em contato com o transplante, o nosso organismo reconhece alguns antígenos dessas células como não próprios. E isso faz com que seja desencadeada uma resposta imune que vai destruir essas células transplantadas. Por isso é importante, durante o transplante, muitas vezes,
É feito um tratamento de imunossupressão, que diminui o nível de imunidade do paciente, diminui essa atividade imunológica e facilita com que essas células não sejam reconhecidas e que você não rejeite esse tecido que foi implantado, tá? Então, ó, aí das implicações, a resposta imunológica é uma barreira aos transplantes e a terapia gênica. Então, o sistema imune ativo, reconhecendo esse não próprio, ele vai destruir. E pensando em um transplante onde eu coloco um tecido que não é meu no meu organismo, reconhecer e destruir não é bom, porque o transplante é feito para poder compensar algum problema que esse indivíduo teve, algum acometimento tecidual que esse indivíduo teve. Bom? E também o sistema imunológico é importante na defesa contra tumores. Então, nós temos aqui um papel bem interessante do sistema imunológico, porque ele é um potencial para ele é importante para a imunoterapia do câncer. Utilizar o sistema imunológico é feito algumas terapias, como por exemplo, tirar leucócitos do paciente. Vocês devem ter visto em alguma publicação, em alguma revista recente, sobre um tratamento que foi feito para um paciente que tinha leucemia no Brasil. O que acontece? Tira as células imunológicas, os leucócitos desse paciente, ativa eles contra antígenos tumorais. A célula tumoral é uma célula própria, mas ela tem alguns antígenos, que muitas vezes passa despercebido pelo sistema imunológico. Então, eu ativo essas células e quando eu implanto novamente essas células no paciente, elas estão prontas para destruir essa célula tumoral. É nisso que é baseado a imunoterapia do câncer, tá bom? Dentre outras, N papéis do sistema imunológico que nós temos aí no contexto geral. Então, galera, não tem como a gente falar da relevância do sistema imune, da relevância da imunologia, sem falar do advento da vacinação. Vamos ter uma aula, um vídeo também para descrever um pouco sobre a vacinação, mas olha que interessante. O ato de vacinar é fazer com que você entre em contato com partes, com antígenos dessas doenças, então de vírus, por exemplo, e fazer com que você desenvolva a resposta imune, com que você ative o seu sistema imunológico, produza células de memórias para quando você entrar em contato com esse vírus novamente, mas agora viável, pronto para causar doença, você já tem arquitetado uma resposta para destruir, porque você já reconheceu ele. Essa é a ideia da vacinação. Mas, de uma maneira geral, olha que bacana. Com o advento da vacinação, várias doenças, ou elas foram reduzidas ao máximo, com números que são próximos de zero, ou elas foram erradicadas. Então, a gente consegue observar, olha que bacana, a difteria, por exemplo. Lá em 1921, eram documentados cerca de 206.939 casos. Em 2004, alguns anos, vários anos depois, várias décadas depois, é observado 0 casos, pessoal. Lá em 2004, não tem mais casos, foi erradicada a difteria. É uma doença, então, com o advento da vacinação, ela foi erradicada. Porcentagem de mudança, praticamente 100%. O sarampo também teve uma redução drástica de 894 mil casos para 37. Infelizmente, o Brasil ele tinha ganhado um certificado de erradicação do sarampo no nosso país, mas no ano passado, em 2018, na verdade, 2018 ou comecinho de 2019, nós perdemos essa certificação porque novos casos apareceram de sarampo. Isso aconteceu também com aquele movimento ridículo anti-vacina, que as pessoas começaram a pensar que não era necessário se vacinar, que a vacinação era coisa do governo para poder... nossa, só absurdo. Para poder conter as pessoas, para poder vender remédio, enfim. E infelizmente perdemos essa certificação do sarampo. A cachumba também teve uma redução drástica. Pertussis, uma outra doença que era muito comum na época de 1900, 1940, também teve uma incidência alta, reduziu bastante. Outras doenças, rubéola, tétano, infecção
por alguns tipos de influenza. Agora temos várias vacinas da gripe que abrangem vários tipos de vírus, que facilitam com que você desenvolva a resposta imunológica e que você fique cada vez menos gripado ali com o vírus da influenza. Com aquele vírus você não desenvolve mais a doença. Hepatite também, apesar de ser muito comum ainda hoje em dia, tem muitos casos, a vacinação foi eficaz e reduziu drasticamente. O que eu quero falar para vocês com tudo isso? É que a imunologia ela é muito eficaz, ela é muito importante. O sistema imunológico ele trabalha de uma forma eficaz para eliminar patógenos. Então tem que ter isso na sua cabeça, que se você não gosta de imunologia, você tem que aprender a gostar, porque imunologia é uma matéria sensacional. Tá bom, galera? Nos vemos no próximo vídeo e até daqui a pouco.